Olá! Em junho, o Poder Executivo enviou ao Congresso a proposta de emenda constitucional número 241. A medida visa reduzir os gastos do governo, fazer um ajuste fiscal como forma de combater a crise econômica. Ela prevê que durante 20 anos, as despesas e investimentos não poderão crescer mais do que a inflação. A PEC 241 atinge, inclusive, áreas de saúde e educação, pois muda as regras que definem os valores mínimos destinados para esses setores no orçamento. As mudanças dividem políticos e economistas. Os defensores na proposta alegam que sem o ajuste, o país não supera a crise. Os críticos dizem que com o ajuste, a crise vai se agravar. O Agenda de hoje traz o economista Felipe Rezende, do Robert and William Smith College, em Nova York. Ele participou de debate na Comissão de Assuntos Econômicos aqui no Senado e faz duras críticas à proposta. Antes da gente começar, vamos mostrar para o nosso telespectador só um resuminho do que é a PEC 241. A PEC 241 de 2016 estabelece um novo limite para o gasto público. Pela proposta, o orçamento do governo federal será sempre igual ao do ano anterior, apenas corrigido pela inflação. A regra de congelamento do gasto público em termos reais valerá por 20 anos. Poucas despesas ficam livres do limite. Entre elas, os gastos da Justiça Eleitoral com a realização de eleições e as transferências dos fundos de participação dos estados e municípios. No período de vigência, o dinheiro economizado será destinado ao pagamento dos juros e do principal da dívida. Então, como é que você avalia essa proposta, essa PEC 241, que faz esse ajuste de gastos tão severo, que prevê esse ajuste de gastos tão severo, que é defendido pela grande maioria dos economistas no Brasil, mas tem em você e alguns outros uma crítica muito dura dizendo que não, ao contrário, esse ajuste vai piorar a crise. Mostra aí para a gente, então, o seu ponto de vista, por que esse ajuste pode piorar a crise. Os documentos da PEC 241, que faz esse congelamento de gastos nos próximos 10 anos, ele pode ser revisto nos próximos 10 anos, é 10 mais 10, ele surge como uma motivação básica, como uma tentativa de retomar a confiança na solvência do Estado. Essa é a motivação básica dessa PEC, ou seja, há uma tentativa de diminuir o crescimento da dívida pública. O entendimento convencional é exatamente que as contas públicas estavam fora de controle e isso causou uma quebra da confiança, aumento da taxa de juros e queda de investimento privado. Logo, por esse diagnóstico, é fundamental, segundo esse diagnóstico, você tentar conter esse desajuste das contas públicas para você tentar conter o crescimento da dívida bruta como proporção de tudo que a economia produz. E daí veio essa proposta de limitar os gastos nos próximos 10 anos. O crescimento e essa zero. Contenção da dívida pública, então, é o que geraria essa confiança do mercado e o mercado retomaria, esse Deus mercado aí, retomaria os investimentos no Brasil. Por que você acredita que não é assim? A crise atual, a crise brasileira, ela tem uma questão de diagnóstico. Eu venho enfatizando muito isso no debate aqui no Brasil. A crise brasileira foi causada por uma deterioração muito forte dentro dos balanços do setor privado. Ou seja, empresas e famílias se endividaram muito. De 2005 até 2015, 2005 para cá, houve um forte endividamento das empresas e famílias. Saiu da casa de 35% do PIB, cerca de 35% do PIB em 2005, e para 2015 isso passa praticamente 80% do produto interno bruto, tudo se produz. Esse forte endividamento privado, ele gerou uma fragilidade muito forte dentro desses balanços e ele está entre as raízes da crise atual. Então, não é a crise do governo, porque a dívida do governo aumentou, né? O que o Ministério da Fazenda justifica nessa proposta é que a dívida do governo, sim, essa sim também aumentou muito. Sim, mas esse é o erro diagnóstico, né? A dívida do governo está respondendo a uma deterioração do setor privado. Ou seja, foi ignorado no Brasil, foi essa déficit crescente do setor privado. Eu fechei um estudo no ano passado sobre a economia brasileira. Ele mostra que já em 2007, as empresas não financeiras aqui no Brasil, elas já tinham uma posição que elas gastavam mais do que recebiam, ou seja, essa diferença foi paga com endividamento líquido. Num ano ou outro, é comum que as empresas tenham planos de investimento de expansão com base em endividamento, isso é normal. O que não é normal é que esse endividamento aconteça ano após ano, porque ele causa uma deterioração muito forte dos balanços, ou seja, em algum momento, aquela dívida do setor privado tem que ser paga. Então, quando você olha os ativos que você tem no seu balanço, esses ativos não geram retorno suficiente
para gerar um retorno para o investidor e pagar esses compromissos financeiros, você tem a receita perfeita para uma crise econômica e financeira como a atual. E por que essas empresas e famílias se endividaram tanto? Ela passa por um momento de prosperidade. Economias que passam por uma fase de estabilização, de prosperidade, é normal que a percepção de risco caia. Em função disso, há uma maior disposição de assumir dívidas. É um processo normal do sistema. O sistema ele responde dessa forma. A estabilidade gera instabilidade, como eu gosto de colocar, seguindo o economista americano Hyman Minsky. Ele dizia exatamente isso. Períodos de estabilidade econômica levam à estabilidade, ou seja, as sementes que causarão a destruição dos sistemas estão nos períodos prósperos, porque é um período de expansão que os agentes econômicos se sentem mais dispostos a assumirem dívidas. Mas você teve aí do lado do governo brasileiro um estímulo ao endividamento das famílias. Vamos falar das famílias, mas também das empresas. Com juros mais baixos, financiamentos a 40, 50 meses. Quer dizer, de certa forma, o governo teve um papel aí. Ao reduzir, ao aumentar os juros e ao limitar, por exemplo, as possibilidades de crédito, não é uma possibilidade de você reduzir esse endividamento, pelo menos em nível privado? Sim, você tem dois momentos nessa pergunta. O primeiro momento, o Brasil vinha de um nível de endividamento muito baixo, comparado às outras economias. Então, foi, de uma certa, até positivo que o governo e o setor privado também acomodassem essa demanda por crédito. O crédito ele é fundamental para o desenvolvimento econômico, ele tem um papel importante. Mas ele também traz desafios, porque esse crédito tem que ser acompanhado de geração de renda. Renda que será usada para pagar os compromissos financeiros. Então, tem esses dois componentes do crédito. De um lado, ele permite um desenvolvimento econômico, se usado nos setores corretos, principalmente para a expansão de investimentos, mas também ele gera uma fragilidade, na medida que essa renda que eventualmente não é gerada, gera um problema, uma fragilidade financeira muito grande. E é exatamente isso que aconteceu com a economia brasileira. Isso a gente falando do setor privado. Isso. Agora, vamos para o setor público, que é sempre o mais atacado. Quando se fala em crise econômica, a culpa é quase toda, em geral, no Brasil, do governo, né? O governo é o grande culpado pela crise. Qual é a parcela do governo, ou dos últimos governos, nessa crise? Por que se fala tanto na necessidade do corte de gastos? Por que os economistas brasileiros, o Ministério da Fazenda, bate tanto na necessidade do limite dos gastos do governo? Então, deixa eu deixar claro, existem dois movimentos. O endividamento privado aconteceu, já em 2007, há uma deterioração do setor privado muito forte. As empresas não financeiras com posição de déficit, de endividamento líquido, uma situação patrimonial muito difícil para essas empresas. No período pós-crise, após 2008, 2010, com o sucesso das políticas anticíclicas que foram geradas como resposta à crise global, esse padrão continua, ou seja, as empresas continuam com endividamento líquido, inclusive no exterior. Houve um endividamento externo muito grande, mas só que dessa vez não foi do governo. Historicamente, o Brasil tinha crises externas basicamente por endividamento do governo em moeda estrangeira. Essa crise é diferente. Ela não só tem um endividamento privado em moeda local, moeda doméstica, mas as empresas financeiras também foram para o exterior e pegaram muito emprestado lá fora, taxas de juros baixas até então. Então, não foi uma política de crédito somente do governo. Essa demanda por crédito também foi acomodada pelos mercados internacionais. E o que a gente faz? Então, vamos falar agora, isso aí é a segunda parte do mercado privado, né? Da economia privada. No governo, qual é, de fato, a parcela de responsabilidade do governo? Por que esse endividamento do governo é tão combatido hoje? Houve um erro de avaliação muito grande no governo, principalmente no primeiro governo Dilma. Principalmente em 2011, você implementa um ajuste fiscal muito forte em 2011. A variável de ajuste, naquele momento, foi investimento público em infraestrutura. Tem uma queda muito forte das despesas do governo já naquele momento. Então, você tem um cenário em que as empresas estavam numa situação muito complicada, já com queda de rentabilidade dos seus investimentos, e naquele momento você coloca um ajuste fiscal muito severo, principalmente via investimentos públicos de forma geral, e também um choque monetário muito forte. O Banco Central aumenta os juros naquele período, de forma curta, mas ele acontece também. Então, há um erro diagnóstico, porque o setor privado já vem se deteriorando nesse período, e aí essa crise, com o cenário internacional se deteriorando, você tem o boom de commodities, né, do preço das matérias-primas, ele colapsa finalmente em 2014, 2015, e aí você tem uma situação que o setor privado tenta reverter essa posição. Ou seja, o setor privado, ele começa tendo corte de gastos, ou seja, o ajuste começou dentro do setor privado. O corte de gastos, que é basicamente a causa dessa recessão, aconteceu no setor privado. E essa
corte de gasto do setor privado levou à queda do investimento, produção e emprego. Mas você falou que teve um ajuste, um erro de avaliação do governo de então com ajuste fiscal. Sim. Agora, o ajuste que está sendo proposto agora na PEC 241, ele é muito mais severo do que o que foi proposto em 2011, a proposta é que ele se estenda pelos próximos 20 anos. Correto. Então, essa recessão começa, toda essa história que eu contei é para 2014. Essa recessão começa em meados de 2014, no segundo trimestre de 2014. Você tem uma queda de atividade econômica, isso coloca pressão... Desculpa, então no segundo governo Dilma, que você falou primeiro. Foi no primeiro, o primeiro erro de avaliação, porque já havia uma deterioração no primeiro. Tá. Ali foi um erro de leitura, porque a fragilidade financeira já vinha acontecendo e ela deixou que isso acontecesse. Não houve uma política, principalmente de investimentos em infraestrutura, investimentos públicos, infraestrutura mais agressiva, para tentar combater essa fragilidade dentro do setor privado durante o primeiro governo. E no segundo você tem outros erros também. Você tem, basicamente, uma deterioração do setor privado. A crise, basicamente, bate a porta do setor privado com a recessão muito forte já em 2014. E isso coloca pressão no que nós chamamos de estabilizadores automáticos, ou seja, é uma característica do orçamento público ele entrar em déficit, ou seja, gastar mais do que ele recolheu de tributos, em período de recessão. Você gera menos emprego, você tem menos lucros, você tributa menos e os gastos aumentam. Naturalmente, automaticamente eles acontecem. Eles foram desenhados dessa forma durante o período pós-guerra, para se comportar dessa forma. Então, os déficits públicos começam a aparecer na economia brasileira já em 2014, 2015. E essa pressão sobre os déficits públicos gerou uma discussão política muito grande sobre a sustentabilidade desses déficits públicos e da dívida pública como consequência. E, a partir daí, houve uma tentativa de ajuste fiscal. O ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, implementa um ajuste fiscal muito forte ao longo de 2015. No Brasil, o crescimento dos gastos reais do governo central ele foi negativo durante todo o período. Ou seja, você já tinha uma economia já em recessão, em 2015, e o governo promove um ajuste fiscal em plena recessão, que piora ainda mais a situação, e dada a gravidade dessa crise. Não só isso, mas você tem outros dois fatores que complicam ainda mais. Você já tinha um setor privado com dificuldade de honrar compromissos financeiros, você implementa o ajuste fiscal, que foi extremamente difícil para as empresas lidarem com isso, mas o Banco Central aumenta os juros, comprometendo ainda mais os fluxos de caixa das empresas e famílias, porque os juros sobem, se estão endividados, o custo da dívida aumenta, e você promove um choque brutal dos preços administrados em 2015, piorando a situação de fluxo de caixa e de balanço das empresas. Então, foi a tempestade perfeita dentro do setor privado. Bom, então a gente vai ver o que pode acontecer agora com a PEC 241 no seu ponto de vista, mas no próximo bloco, tá bom? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.